Dando sequência na nossa playlist PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL, nós vamos agora, depois da consulta feita junto à tabela usuário, utilizando uma view chamada usuário nome, nós vamos percorrer o resultado dessa consulta, lembrando que o resultado dela está em um array chamado resposta. Então nós vamos percorrer e para cada linha desse array, então o resultado vai ser uma visualização como essa. Então para cada linha, cada vez que a estrutura de repetição executar, percorrer uma posição do array, nós vamos apresentar os dados desse usuário. Então, o processo é bastante simples, eu já deixei aqui pré-digitado uma estrutura de repetição for each, percorrendo resposta. Por que resposta? Só que aqui eu tenho que só fazer uma coisinha. A variável resposta recebe o resultado de executar query, porque resposta recebeu o resultado da consulta. Nós percorremos resposta, que é esse pacote todo de dados, e para cada execução do loop, nós vamos armazenar num vetor chamado registro o conteúdo. Então, quando estivermos na primeira posição, registro na posição ID usuário valerá 6, registro na posição nome valerá Ana Maria, registro na posição Ana Maria valerá e-mail e assim por diante. Dessa forma, o que faremos? Como nós já estamos com o nosso objeto usuário instanciado, nós vamos dizer que o nosso objeto usuário, no atributo, definindo o atributo ID usuário, ele vai receber registro na posição, deixa eu só já colocar os pontos e vírgula aqui, na posição ID usuário. Então vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo. Estamos definindo aqui, ó, nessa primeira parte, estamos atribuindo ao atributo ID usuário do objeto usuário o conteúdo de registro na posição ID usuário. Esta palavra ID usuário, este índice, ele tem que ter exatamente a mesma grafia deste ID usuário que nós criamos quando nós criamos a tabela lá no início do nosso projeto. Então, o atributo ID usuário recebeu o valor do usuário daquele primeiro registro. O que nós vamos agora? Nosso objeto usuário, nossa classe usuário, objeto usuário, ela tem um método que se chama consultar. O que consultar faz? Nós já criamos e construímos isso em videoaulas anteriores. O método consultar faz uma consulta somente daquele registro e atribui para cada um dos atributos da classe os valores respectivos. Então nós já temos aqui o ID usuário já estava atribuído, ele é reatribuído, o nome, o e-mail, a senha, o CPF e os acessos. É claro que na construção da tabela nós não vamos utilizar a senha, mas quando nós executamos o consultar o usuário, este atributo estará disponível para que, se quiséssemos, apresentássemos a senha. Muito bem, uma vez que nós atribuímos por meio do método consultar os valores para os atributos, nós vamos disparar o método preencher tabela, que utiliza os valores dos atributos para criar uma linha da tabela. Então nós viremos aqui e vamos dizer que objeto usuário deve executar preencher tabela. Então, na primeira vez que esse loop for executado, o primeiro ID, o 6, então esse conteúdo aqui é o 6, isso que eu estou selecionando, isso vale 6, isso é atribuído ao atributo ID usuário do nosso objeto. Executamos um consultar só
do ID 6 e preencheremos a tabela com os dados do 6, do usuário 6. Aí roda o loop, ele vai fazer o próximo, o 27, roda o loop, ele faz o 2, o 5, o 7 e assim por diante. Então vamos ver se a nossa estrutura ela foi construída corretamente. Iniciamos a aplicação, e-mail e senha, clicamos aqui no link usuários, estão sendo feitas as consultas. Observe aqui que o navegador está processando e veja o que aconteceu: Ana Maria, Hugo, João Antônio, Marcos, Mariano, Pedro e assim por diante. E se nós observarmos, esta é exatamente, observe, exatamente a mesma consulta que nós fizemos diretamente no banco de dados utilizando SQL Log. Exatamente a mesma consulta, no entanto agora apresentada em uma tabela. Obviamente que você pode tratar dessa tabela, ou você pode utilizar divs para poder apresentar, centralizando a linha da direita, a linha da esquerda, da forma como você quiser. Eu não vou me preocupar com a estética, vou me preocupar apenas com a parte do processamento, mas nós já temos aqui a listagem de usuários sendo apresentada. O que nós vamos fazer é inserir agora comandos para que eu possa alterar os dados da Ana Maria, excluir os dados da Ana Maria nessa primeira e nessa segunda coluna, alterar e excluir o Hugo, alterar e excluir o João Antônio e assim por diante. E oportunamente eu vou explicar por que o João Antônio saiu com esse caractere diferente aqui, como é que nós vamos resolver essa situação. Então, a parte do listar, propriamente dita, está concluída e nós partiremos agora para alterar e excluir os nossos usuários. Te encontro em breve na próxima videoaula. Aquele abraço.